Olá, pessoal. Primeiramente, boa tarde a todos. Aproveitando esse início de reunião para desejar a todos um feliz 2023, com bastante saúde, paz, espírito, trabalho, e que nós continuemos essa parceria que a gente tem aí que a gente teve aí ao longo de 2022, que continue ao longo de 2023. Então, a gente está dando início aqui a essa reunião semanal de programação da operação, no dia 6 de janeiro de 2023. Eu vou coordenar essa reunião, e a gente já vai dar início aqui ao primeiro bloco, né, das apresentações da reunião de hoje, e a gente vai iniciar, como usualmente, com a previsão meteorológica. Quem vai fazer a apresentação é o Eduardo. Eduardo, por favor. Obrigado, Hélio. Boa tarde a todas e todos. Reforçando também esse desejo de feliz ano novo para todo mundo. Imagino que já estejam vendo a minha tela. Está em modo de apresentação, então vou começar a reunião de hoje com a previsão meteorológica, mas sempre dando um panorama do que aconteceu nessa última semana e qual a condição atual. Nessa última semana, a gente continuou com uma condição típica da época chuvosa, né, com pancadas de chuva espalhadas pela maior parte das bacias do país. E no decorrer dessa semana, a gente teve o avanço de uma frente fria pela região sul, e essa frente fria, no momento, está aqui na altura do Rio de Janeiro, entre o Rio de Janeiro e o Santo, no oceano. Essa frente fria organiza todo um canal de umidade aqui no interior do continente, que provoca chuva bastante volumosa em algumas bacias. Na última semana, os maiores volumes de precipitação atingiram as bacias do Grande, do Paranaíba, e o Alto São Francisco, né, a região montante de Três Marias, mas como já comentei até, a gente teve precipitação em praticamente todas as bacias do país, com exceção das bacias mais ao sul, o caso ali do Uruguai, do Jacuí, a gente não teve uma chuva muito significativa ao longo dos últimos 7 dias. Em relação ao vento, né, a gente teve muita variação, né, mas mesmo assim, né, ali na costa do Nordeste, a gente continua com uma intensidade do vento bem significativa, né, bem instável em relação à semana anterior. A gente teve uma ligeira diminuição na geração eólica, nos parques que se localizam ali na Bahia, e também alguns parques aqui dos estados de Sergipe, de Alagoas e de Pernambuco. Mesmo assim, os parques mais ao norte continuam com geração bastante favorecida. Para essa próxima semana, a gente tem a formação de um novo episódio de zona de convergência do Atlântico Sul, os 3 modelos indicando isso. A diferença, na verdade, entre os modelos tem sido o volume que eles indicam. O ETA tem sido mais generoso, digamos assim, em relação ao volume, né, o que indica os maiores volumes, passando de 200 milímetros nessa região, que pega quase toda a bacia do Grande, quase todo o trecho montante de Três Marias, no São Francisco, e também volumes bastante significativos ali no Paranaíba. Já o GFS e o ECMWF indicam volumes bastante expressivos para essa mesma região, mas não chegam a 200 milímetros, ficam entre 100 e 150 na maior parte dessa área. Precipitação também bastante expressiva nas bacias do Paraíba do Sul, pegando parte aqui da bacia do Tietê, as áreas mais a montante aqui da calha principal do Paraná, e também o Alto Tocantins e o Alto Xingu. Mesmo assim, né, mesmo nas partes médias e baixas dessas bacias, o Médio São Francisco e as bacias do Paranaíba, a calha de Itaipu, também devem registrar algumas pancadas de chuva ao longo dessa próxima semana em volumes expressivos acima de 30 milímetros. E, novamente, as bacias mais ao sul, assim como nessa última semana, com baixos volumes de precipitação, principalmente o Jacuí e o Uruguai, isso de acordo com os 3 modelos, inclusive. Aqui mostrando, né, a combinação dos 3 modelos, justamente essa região entre o Grande, o Paranaíba e o Alto São Francisco, com chuva acima de 100 milímetros, mas toda essa faixa centro-norte do Brasil com chuva de mais de 40 milímetros. E para a segunda semana do horizonte, os modelos indicam uma chuva mais espalhada pelas bacias do país, mas mesmo assim volumes bastante expressivos, acima de 40 milímetros, para basicamente todas as bacias do país, com exceção, de novo, das bacias mais ao sul, caso do Uruguai e do Jacuí. Com essa formação de zona de convergência do Atlântico Sul, principalmente ali no eixo, né, que sai do Rio de Janeiro até o Amazonas, para essa próxima semana, há uma expectativa de redução da temperatura para para a cidade do Rio de Janeiro, principalmente porque nessa última semana, entre o domingo
e a terça, quarta-feira, a gente teve temperaturas bastante elevadas na cidade do Rio de Janeiro. A gente chegou a registrar 2 dias com temperaturas de 37 graus nessa última semana, e isso não deve ocorrer na próxima semana, que deve ter temperaturas um pouco mais amenas. Nas demais áreas, né, tanto no sul, no sudeste, quanto nas demais capitais do norte, nordeste e centro-oeste, já é uma condição mais de estabilidade, né, da temperatura máxima para a próxima semana em relação a essa última semana. A diferença é que se nessa última semana a gente começou uma semana com temperaturas elevadas e terminou com temperaturas mais baixas, para essa próxima semana, né, o fim de semana, segunda e terça-feira, deve ser com temperaturas mais amenas, e mais para o final da semana operativa a gente tem uma elevação da temperatura. Em relação à geração eólica e geração solar, a condição é de estabilidade para a próxima semana. Nos dois casos, a gente deve ter geração bastante similar à semana atual. De meteorologia é isso, estou à disposição, caso tenha alguma dúvida ou questionamento, e te passo de volta a palavra, Ed. Valeu, Eduardo. Muito obrigado aí pela apresentação, pelos esclarecimentos. E dando sequência aqui, a próxima apresentação desse segundo bloco, a previsão hidrológica, quem vai fazer a apresentação é Ana Machado. Por favor, Ana. Obrigada, Hélio. Boa tarde a todos. Vou compartilhar minha tela aqui. Vocês enxergam? Tá tudo certo? Tudo certinho, pode seguir. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Vou apresentar a previsão hidrológica para a revisão 1 do PMO do mês de janeiro. A previsão de precipitação para as principais bacias do Sudeste mostram que aqui na Bacia do Grande e do Paranaíba a gente pode observar volumes significativos de precipitação ao longo de todo o horizonte previsto, com maior destaque aqui para a primeira semana, com alguns volumes chegando até 25 milímetros aqui no dia 6, e 20 milímetros aqui no Paranaíba ao longo dos próximos 2 dias. No entanto, aqui para a Bacia do Paraná e do Paranapanema, os volumes são um pouco menores, mas são significativos, principalmente para a segunda semana, variando de 5 a 10 milímetros. E aí a nossa previsão hidrológica para o Sudeste acaba apontando uma tendência positiva para as próximas 2 semanas, com previsão mensal de 119% da MLT, o que representa a 21º maior do histórico de Enas, de 93 anos de observação. E aí a bacia do Rio Grande, a gente vê o mesmo comportamento, com uma subida maior agora na primeira semana e uma leve queda na segunda semana, prevendo o fechamento do mês em 147% da MLT, o que representa a 14ª maior do histórico de Enas. Na bacia do Paranaíba também a gente vê o mesmo comportamento, um aumento aqui da ENA na próxima semana e uma manutenção na segunda semana, com uma previsão mensal de 105% da MLT, que representa a 38º maior no histórico de Enas. E aqui para a bacia do Paranapanema, a gente vê um pouco diferente, né, o comportamento, com uma queda na primeira semana e um aumento na segunda semana, com uma previsão mensal de 76% da MLT, o que representa a 40ª menor no histórico de Enas. Na bacia do Rio Paraná, a gente observa um aumento, de forma geral, né, para as próximas 2 semanas, com previsão mensal de 117% da MLT, o que representa a 29ª maior do histórico de Enas. Já a previsão de precipitação aqui para as principais bacias do Sul, do Iguaçu e do Uruguai, a gente vê uma grande diferença aí do que a gente estava vendo para o Sudeste. A gente observa que tem menores volumes de chuva, principalmente que acontecem principalmente na segunda semana, mas, no entanto, os valores variam apenas de 5 a 10 milímetros, tanto para o Iguaçu e tanto para o Uruguai. E aí o acompanhamento diário de Enas aqui no sul, a gente vê uma queda aqui na primeira semana e um leve aumento na segunda. E a previsão mensal aqui para o sul fica de 72% da MLT, representando a 38ª menor no histórico de 93 anos. A bacia do Rio Iguaçu acompanha o mesmo comportamento que a gente viu para o sul como um todo, com a previsão mensal de 89% da MLT, que representa a 43ª maior no histórico de Enas.
E para o Uruguai, a gente já vê um pouco mais de um aumento aqui na bacia na segunda semana, e a gente tem a previsão de fechar o mês em 59% da MLT, que representa a 27ª menor no histórico de Enas. A previsão de precipitação aqui para as bacias do norte e no nordeste também são de precipitação significativa ao longo de todo o período previsto, com foco também nessa primeira semana, chegando alguns dias a 20 milímetros aqui no São Francisco e 18, 17 milímetros para o Tocantins. Isso a gente observa aqui na previsão hidrológica para o Nordeste um aumento contínuo nas próximas 2 semanas, com previsão mensal de 107% da MLT, representando a 41ª maior no histórico de Enas. E já a bacia do São Francisco aqui, a gente também vê esse mesmo comportamento, com previsão mensal também de 107% da MLT, representando a 43ª maior no histórico de Enas. Já aqui para os postos do Médio São Francisco, a gente vem observado desde dezembro, de maneira geral, um aumento nesses postos, sendo que o posto de São Romão e São Francisco tiveram uma recessão, né, nos últimos dias, mas eles já voltaram a subir. A previsão hidrológica aqui para o norte também é otimista, é positiva agora para as próximas 2 semanas, com previsão de fechamento do mês em 163% da MLT, representando a 9ª maior no histórico de Enas. E a bacia do Tocantins também, a gente vê um aumento, com previsão mensal de 143% da MLT, representando a 16ª maior no histórico de 93%. A previsão hidrológica semanal para a próxima semana aponta que a previsão acima de 120% da MLT para as bacias aí do Uatumã, Jari, Araguari, Curuaúna, Xingu, Tocantins, Paranaíba, Grande, Paraná, Jequitinhonha, Mucuri, Doce e Itabapuana. A previsão hidrológica mensal dessa revisão, em comparação com a previsão do PMO de janeiro, aponta um aumento nos sistemas do Sudeste, do Norte e do Nordeste, e uma queda aqui na previsão para o Sul. A previsão semanal indica um leve descolamento aqui no Sul e no Norte, né, no Sul de maneira mais pessimista ao longo das próximas semanas, e do Norte de maneira mais otimista. De uma forma geral, a gente acompanha o comportamento do que a gente estava prevendo no PMO de janeiro. As variações aqui na abertura de cenários para o segundo mês previsto no Sudeste estão variando de 154% da MLT até 73%, no Sul de 264%, no cenário mais otimista, e 24% no cenário mais pessimista, no Norte de 213% no cenário mais otimista e 96% no mais pessimista, e o Nordeste de 219% no mais otimista e 46% no cenário mais pessimista. Na evolução aqui dos armazenamentos, a gente pode observar que em todos eles a gente tem um aumento aí, né, do EAR, e isso também se reflete aqui nos principais reservatórios do SIM, com maiores destaques aqui para a Serra da Mesa, Furnas, Três Marias e Itumbiara. Eu devolvo a palavra a você, Hélio. Valeu, Ana. Obrigadão pela apresentação. Dando sequência agora, a última apresentação desse primeiro bloco, apresentação sobre operação hidráulica. Quem vai fazer é o Leonardo. Léo, por favor. Boa tarde, Hélio. Boa tarde a todos. Imagino que já estejam vendo a minha tela. Sim, perfeito. Falar um pouquinho da operação hidráulica dessa semana. Então, inicialmente mostrando as salas de crise e acompanhamento da ANA, né, que ainda estão vigorando. Então, a gente tem a sala de acompanhamento da bacia do Rio Tocantins. A gente também tem a sala de crise e estiagem da bacia do Rio Madeira, a sala de crise da bacia do Rio Paranapanema, temos a sala de crise da bacia do Rio, da região sul, a sala de acompanhamento de cheia lá da bacia do Rio Doce e a sala de acompanhamento da bacia do Rio São Francisco. Então aqui eu vou mostrar a nossa agenda da sala de reunião. Para a bacia do Rio Doce, a nossa última reunião aconteceu 22 de dezembro de 2022, a próxima na próxima semana agora, dia 11 de janeiro.
Paranapanema, a última aconteceu no dia 16 de dezembro, a próxima está marcada para o dia 26 de janeiro. São Francisco, a última aconteceu no dia 6 de dezembro, a próxima está marcada para terça-feira, dia 10 de janeiro. A última reunião da Sala do Sul foi no dia 15 de dezembro, a próxima está marcada para o dia 19 de janeiro. Para o Tocantins, a última aconteceu no dia 14 de dezembro e a próxima para o dia 25 de janeiro. E o Madeira, a última aconteceu lá em outubro ainda, né? 26 de outubro, e a próxima a gente ainda está aguardando a definição da data. Mostrar um pouquinho de como foi a operação hidráulica lá da Jupiá e Porto Primavera. A gente teve um aumento da defluência lá de Jupiá, consequentemente de Porto Primavera. Em azul aqui a gente vê que a defluência estava ali em torno próximo dos 4.000, e essa semana a gente tem feito uma operação especial lá para o Rio Tietê, e foi necessário elevar essa defluência para o patamar ontem fechou no patamar de 6.200 metros cúbicos por segundo, e Porto Primavera também operando lá em 4.000, 4.600 metros cúbicos por segundo, foi também necessário fazer essa elevação, não subiu tanto quanto Porto Primavera, está acumulando um pouco de água, ele tá em torno, a defluência está em torno de 5.200 metros cúbicos por segundo. Mostrar um pouquinho dessa operação, então, no dia 29 saiu uma nota de esclarecimento lá, dessa operação especial que a gente tem feito, a operação de limpeza de macrófitas lá no Rio Tietê. Tem uma nota no site do ONS, o link vocês podem acessar aqui por baixo para quem tiver interesse em ler a íntegra da nota, mas está indicando um pouco do que se trata, né, de como vai ser a operação. E aqui do lado direito a gente tem as declarações que acompanham as declarações de restrições lá no sistema do FSARH, que acompanham, que foram declaradas por conta dessa operação especial. Então a gente tem para o HE Três Irmãos, com vazão defluente mínima, o FSARH 3713, e tem outras declarações com vazão que associa a vazão vertida mínima, né? Que são as declarações 3714 a 3721. Para o HE Jupiá, a gente tem uma declaração de vazão turbinada máxima, o FSAR 3725, e uma declaração de vazão vertida mínima, 3726. E para Ilha Solteira, para o HL Solteira, a gente tem uma vazão turbinada mínima, o 3727, 3734 e 3735, e tem a declaração que já é estrutural, que é a vazão defluente mínima, que no momento em que essas declarações não estiverem válidas, fica valendo a declaração estrutural lá de Ilha Solteira, que é o número da declaração 797. Hélio, era isso que eu tinha para apresentar hoje da operação hidráulica. Eu devolvo a palavra e fico à disposição para eventuais dúvidas. Valeu, Léo. Obrigado pela apresentação, pelos esclarecimentos. Dessa forma, a gente termina aqui esse primeiro bloco da reunião semanal de programação de operação de hoje. A gente volta em 5 minutos para dar sequência à reunião e responder eventuais perguntas que estejam no fórum. Até daqui a pouco, pessoal. Pessoal, boa tarde novamente. Só registrando aqui que algumas das perguntas que chegaram no fórum, a gente vai responder no início do terceiro bloco. E dessa forma a gente dá início aqui ao segundo bloco da reunião semanal de programação da operação de hoje, dia 6. A gente vai começar com a apresentação de previsão de carga para programação diária e acompanhamento diário semanal. Quem vai fazer a apresentação é o Lio, por favor. Boa tarde, Hélio. Boa tarde a todos que estão nos assistindo aí. Eu já comecei a apresentação aqui. Espero que vocês todos estejam vendo o slide aí. Começando primeiramente aqui com o subsistema Sudeste Centro-Oeste, né? Para os destaques dessa semana aí, a gente tem o feriado aí no sábado e domingo, foi no Ano Novo, né? E temperaturas elevadas aí, com a passagem de frente fria pelo Sudeste e Sul, né? Aqui a gente pode ver que o 31, dia 1º, teve basicamente assim o mesmo perfil aí que a gente observou no Natal, mas os dias úteis aí, apesar das temperaturas bem elevadas aí, não teve uma carga tão forte assim quanto a gente imaginava, né? Teve a passagem de frente fria aqui que atingiu São Paulo aí a partir do dia 4 e mais forte aí, um efeito mais forte aí a partir também do dia 5, né? Os resultados aí são que 60%
dos desvios ficarem até 3%, um MAP de 2,60% e 18% dos desvios até 1% aí para o PDP. Seguindo para o subsistema sul, que tem uma carga mais baixa e fica muito mais volátil nessa questão de temperatura, foi bem difícil prever essa semana, dado a volatilidade mesmo desses dias, que são dias úteis, porém não dias típicos, né, com temperaturas altas, então ficou bem difícil de fazer a previsão aí ao longo dessa semana. 43% dos desvios até 3%, um MAP de 4,67%, pré-carga de 100 com 5,64%, tá? Seguindo para o subsistema Nordeste, o subsistema Nordeste, assim como nos outros subsistemas, a gente fez uma previsão aí acompanhando mais o Natal, que teve o bom resultado, mas em específico aqui, o que pode ser indício aí de MMGD por causa do formato aí, era o desvio no dia 31, que fez essa barriga mais baixa aqui, e de desvio também do ano novo tem essa ponta da noite mais alta, mas fora isso não teve muito destaque aqui para o Nordeste, tá? Porque segue com uma carga num patamar aí elevado e coerente aí com o que vem, que foi verificado na semana anterior. 60% dos desvios aí em até 3%, o MAP de 2,95%, 22% dos desvios até 1%. Seguindo para o norte teve a ocorrência aí de chuva, principalmente em Manaus e Pará ali, que reduziu bastante a carga no dia 31, tá? Esse foi o principal desvio aí da semana aqui no norte, forte. Tirando isso, teve alguma movimentação aí de consumidores livres ao longo da semana, mas nada de um valor assim tão elevado assim, sabe? 55% dos desvios em até 3%, um MAP de 2,72%, 22% dos desvios até 1%, tá? E seguindo para o 5, quando a gente integraliza todos os subsistemas aqui, tá? Os maiores desvios ficaram aí concentrados provavelmente no dia do feriado, do Ano Novo, e também na passagem de frente fria do Sudeste, tá? Principalmente puxado, claro, pelo subsistema de maior carga, né? Que proporcionalmente vai gerar um maior desvio aqui no SIM, mas o resultado foi bom, com 86% dos desvios em até 3%, um MAP de 1,59% e 41% dos desvios até 1%, tá? Bom, Hélio, era essas informações que eu tinha a passar para vocês, fico por aqui, fico à disposição. Obrigado. Obrigado, Lio, pela apresentação. Dando sequência à segunda apresentação desse segundo bloco, a apresentação de previsão de carga para o PMO. Quem vai fazer a apresentação é o Douglas. Por favor, Douglas. Boa tarde, Hélio. Boa tarde a todos. Irei começar o compartilhamento aqui da minha tela. Um minuto, por favor. Acredito aí que os senhores já estejam vendo minha tela. Primeiramente, a gente começar a apresentação, um feliz ano novo a todos, novamente. E retomando a reunião, falando um pouco a respeito do acompanhamento da carga no âmbito semanal agora. Começando, né, com nossas premissas econômicas, aqui em relação ao que nós temos dos últimos indicadores de confiança publicados em relação ao mês de dezembro, começando pelo indicador de confiança dos consumidores, que apresentou uma elevação de 2,7 pontos em relação ao mês de novembro, após apresentar queda, né, nos últimos 2 meses. E a Fundação Getúlio Vargas justificou que essa melhora de confiança reflete no aumento do otimismo, principalmente em função das famílias de menor poder aquisitivo. Em contrapartida a esse indicador que apresentou elevação, né? Nós temos o indicador do comércio, que após forte queda de 10,8 pontos no mês de novembro, ela se manteve estável aqui no mês de dezembro, semelhante ao que ocorreu no mês de novembro. E em relação ao setor de serviços, o indicador de confiança apresentou uma variação negativa de 3,5 pontos em relação ao mesmo mês do ano anterior. E, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas, a percepção de desaceleração no ritmo de serviço e a piora das perspectivas sobre os próximos meses influenciou a terceira queda consecutiva desse indicador. Em relação à indústria, né, o setor industrial do Brasil encerrou 2022 em queda. Aqui nós trouxemos o índice gerente de compra, o PMI. Ele apresentou a segunda maior
desculpa, ele apresentou a segunda deterioração mais rápida do setor desde maio de 2020, ao passar para 44,2 pontos em dezembro de 2022. Aqui só destacando o comentário do PMI, que as empresas reduziram novamente os níveis de compra e os quadros de funcionários efetivos em meio à incerteza fiscal e econômica. E também que no mês de dezembro mostraram um novo aumento, apesar de ser moderado, nos preços de insumo quanto aos custos de produção. Em relação às nossas premissas meteorológicas para a próxima semana, o Eduardo já apresentou aqui anteriormente o que é esperado para a próxima semana. Basicamente, né, condições semelhantes às que nós temos observado nessa semana, com temperaturas elevadas e ocorrência de pancada de chuva na maioria das capitais. Aqui trazendo o destaque para cada um dos subsistemas, começando pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste. No subsistema Sudeste Centro-Oeste, o início da semana operativa será marcado pela ocorrência de temperatura mais amenas, semelhante ao que vem ocorrendo aqui nos últimos dias no Rio de Janeiro, em São Paulo também. Essas temperaturas mais amenas, ao longo da semana, elas devem seguir em elevação gradativa, retomando ao patamar mais elevado observado ao longo dessa semana em curso também. E, com isso, finalizando, nós trazemos o destaque, né, da ocorrência de pancada de chuva durante toda a próxima semana operativa, principalmente no dia 10 em São Paulo e no dia 11 no Rio de Janeiro. No subsistema Sul e também nos subsistemas Nordeste e Norte, nós destacamos basicamente a ocorrência de pancada de chuva durante toda a semana em Anápolis, em Curitiba, e no início da semana, e no dia 13, em Florianópolis, e no dia 13 também em Porto Alegre. Enquanto ali no subsistema Nordeste e Norte, nós destacamos Salvador, Manaus e Belém com ocorrência de pancada de chuva durante toda a semana. Aqui, passando para o acompanhamento e para as previsões de carga para as próximas semanas, como o Liu já destacou ao longo da apresentação dele, essa primeira semana do ano é uma semana muito difícil de previsibilidade, dados diferentes comportamento dos consumidores de energia ao longo dessa semana. Com isso, a carga, né, apesar de nós termos temperaturas elevadas, a carga não reagiu quanto a isso, e aqui só um destaque que nós trazemos ao longo de curiosidade, né? Historicamente, nós observamos crescimentos superiores a que nós tivemos esse ano, até mesmo no ano de 2022. O ano de 2022 foi um ano um pouco atípico nas primeiras semanas, que nós tivemos ocorrência de temperaturas amenas e também maiores totais de precipitação, fazendo com que a carga ao longo das primeiras semanas de janeiro de 2022 ficasse num patamar um pouco mais ameno, né, um pouco menos elevado do que o restante do mês. E ainda assim, quando nós observamos o crescimento da primeira semana operativa do ano passado, ainda encontra-se superior, né, em torno de 6%, do que quando nós comparamos nessa semana, que cresceu apenas 2,9%, né, 3%. Dessa forma, nós temos a expectativa de fechamento de uma carga de 37.313, que nos sinaliza um desvio de menos 7% em relação à nossa previsão inicial para essa primeira semana operativa. Para as demais semanas, né, nós fizemos ajuste aqui na segunda e na terceira semana, muito em função do nível que a carga encontra-se, e também destacando aí ao longo da próxima semana, nós teremos temperaturas elevadas e também ocorrência de precipitação aqui todos os dias, né, de pancada de chuva ali no período da tarde, ao longo da semana inteira em São Paulo e no Rio de Janeiro. E dessa forma, nós fizemos um ajuste aqui de menos 5,2%, consolidando o valor de 39.500. Fizemos também um pequeno ajuste em função do nível da carga para a terceira semana, de 1%, apenas de menos 1%, né, consolidando um novo valor para a terceira semana de 41.877 MW médio, e para as demais semanas não fizemos nenhum tipo de ajuste nas nossas previsões, mantivemos igual a revisão zero. Com isso, nós temos um valor de janeiro revisto de 40.769 MW médio, que nos sinaliza aí uma variação em relação ao nosso valor previsto inicialmente para o mês de menos de 2,7%. No subsistema Sul, ele segue a mesma justificativas apresentadas no subsistema Sudeste e Centro-Oeste. A carga nessa semana apresentou um crescimento muito aquém do esperado e observado no histórico ao longo dos últimos anos. Nossa expectativa de fechamento da carga de 11.422 MW médio nessa semana, que nos sinaliza um desvio de menos de 9,4%. Para a próxima semana operativa, nós destacamos a expectativa de ocorrência de temperaturas elevadas,
principalmente ali em Porto Alegre, que as temperaturas máximas deverão estar na casa dos 30 graus ou superiores. Ainda assim, nós fizemos um ajuste frente ao nível de carga, que enquanto se verificando nessa semana, fizemos um ajuste aí de menos 4,8%, consolidando o valor de 12.542 MW médio para a próxima semana. Para as demais semanas, não fizemos nenhum tipo de ajuste. Aqui, só lembrando, né, tanto no subsistema sul quanto no subsistema sudeste e centro-oeste, nós temos a expectativa de ser um janeiro dentro das condições esperadas nesse mês, no que tange a temperatura, ou seja, temperaturas elevadas. Isso é a nossa expectativa desde da revisão zero do PMO, e dessa forma nós não fizemos nenhum tipo de ajuste em nossas previsões. O valor de janeiro revisto de 2.876 nos sinaliza um desvio de menos 2,8% em relação ao valor previsto inicialmente para o mês. No subsistema Nordeste, né, esse subsistema aqui em condições meteorológicas ele segue bastante estável, né, sem grandes variações nas temperaturas. Essa semana não foi diferente, assim como o que é esperado para a próxima semana também não é diferente. Aqui nós temos a expectativa nessa semana de fechamento de uma carga de 10.914, com desvio de menos 4,3%. Para a próxima semana, só destacando ali, né, a ocorrência de pancada de chuva ao longo de toda a próxima semana operativa em Salvador. Com isso, nós fizemos um ajuste de menos 2,6%, consolidando o valor de 11.308. Para as demais semanas, não fizemos nenhum tipo de ajuste. E aqui agora o valor de janeiro revisto nos sinaliza uma variação de menos 1,4% em relação ao nosso valor previsto inicialmente para o mês. No subsistema norte, né, o Leo já destacou ao longo da apresentação dele que essa semana nós tivemos ocorrência de maiores totais de precipitação ali no início da semana, e também tivemos a redução não programada da carga de um consumidor livre ao longo da semana, em torno de 130 MW médio, que influenciou a redução de carga e o desvio negativo aqui observado nessa semana, de menos 4,6%. Para a próxima semana, esse consumidor não nos informou a redução de carga, ele já falou que retoma a sua carga a partir ali de domingo, né, o segundo dia da semana operativa, e com isso nós não fizemos nenhum tipo de ajuste em nossas previsões, mantivemos semelhante à da revisão zero do PMO. O valor de janeiro revisto de 6.547 MW médio nos sinaliza aí uma variação negativa de menos 0,9% em relação ao valor previsto inicialmente para o mês. Chegando aqui ao fim, né, no Sistema Interligado Nacional, que é a totalização de todos os subsistemas, muito influenciado pela carga do subsistema Sudeste e Centro-Oeste. Essa semana nós tivemos um desvio de menos 6,8%, dada a nossa expectativa de fechamento de 65.873 MW médio. Os nossos ajustes em todos os subsistemas, à exceção do subsistema Nordeste, né, nos sinaliza uma variação aqui na carga prevista para a segunda semana operativa de menos 4,2%, dada a nova previsão de 69.909. E para a terceira semana, frente que só fizemos ajuste no subsistema Sudeste, nós temos uma nova carga prevista de 73.435 MW mesmo. Nas demais semanas não fizemos nenhum tipo de ajuste. O valor de janeiro revisto nos sinaliza um desvio de menos 2,3% em relação ao valor previsto inicialmente para o mês, dada a nossa nova expectativa de 71.630 MW médio. Aqui eu termino minha apresentação, agradeço a atenção de todos e retorno minha palavra para você, Ali. Meu Douglas, muito obrigado pela apresentação. Dando sequência, na verdade, as duas últimas apresentações desse segundo bloco, é uma dobradinha da Diana, ela vai fazer a apresentação sobre os resultados do PMO e intervenções energéticas relevantes. Diana, por favor. Boa tarde, Hélio. Boa tarde a todos que estão acompanhando essa primeira reunião semanal do ano de 2023, né? Aproveitar aí só para agradecer a parceria de todos aí na elaboração de todos os últimos PMOs e dos próximos que estão aí para dar continuidade. Então, vou falar um pouquinho aqui sobre os principais resultados da revisão 1 do PMO de janeiro de 2023, especificamente englobando os resultados da primeira semana operativa, que vai englobar aí o período de 7 até 13 de janeiro, próximo sábado até a próxima sexta-feira. Só antes de entrar nos resultados de fato dessa revisão, eu trago aqui só algumas atualizações que fizemos extras nessa semana.
Primeiro, comentando sobre uns despachos da ANEEL que saíram, da semana passada até essa, que contemplamos nessa revisão desse estudo. Primeiro é o despacho 3.712, do ano de 2022, que prorroga a operação comercial da usina termoelétrica de Araucária até o final desse ano, até 31 de dezembro de 2023. Só ressaltando que essa usina ainda está sem CVU válido, dado isso, ela continua zerada em nosso deck. E também a liberação da unidade geradora 13 da usina termoelétrica Carqui 13, desde o dia 31 de dezembro, só com a ressalva de que ela está com uma potência limitada em 8,2 megawatts. Outra atualização que fizemos nessa semana é em relação à atualização dos CVUs de leilão, que são feitos, o cálculo é feito pela CCE. Como rotina, né, a CCE faz essa atualização dos CVUs sempre até o 4º dia útil do mês corrente. Então, dado que o 4º dia útil do mês de janeiro era na quinta-feira, a gente teve a atualização aí desses valores, foi divulgado pela CCE na quarta, para a gente já contemplar nessa revisão do estudo. Então, fica aqui para referência que as diferenças dos valores antigos considerados na semana passada e considerados agora nessa semana, fica para referência os valores, lembrando que essas informações estão disponíveis também nos decks publicados no Sintec. Então, aqui entrando nos resultados propriamente ditos da revisão 1 do PMO de janeiro, temos aqui nesse diagrama aqui esquemático o CMO obtido pelo Decomp para a primeira semana operativa. Acho que não é novidade para todo mundo que a gente está com CMO bem baixo, então a gente segue aí com CMO 0 para todos os subsistemas e em todos os patamares de carga, considerando os excedentes energéticos aí em todas as regiões. Nessa semana também, a gente costuma trazer aqui quais os intercâmbios, quais os limites de intercâmbio que atingiram o valor máximo, e nessa semana a gente não identificou nenhum caso desse entre os subsistemas. Então, dado esse CMO 0, o despacho previsto pelo Decomp, o despacho térmico previsto pelo Decomp para a próxima semana operativa, basicamente por questões de inflexibilidade, conforme a declaração recebida dos agentes. Então, considerando todas as inflexibilidades de todos os subsistemas, a gente tem uma estimativa aí de despacho térmico na casa de 4 gigawatts médios. Lembrando só que esse gráfico aqui é um valor para referência, dado que a geração térmica, a ordem de mérito, é dado pelo DCEM todos os dias, né, diariamente. Nessa revisão 1 do PMO de janeiro, a gente está comandando a semana de 11 a 17 de março para as usinas da GNL. Nessa tabela, indicamos aqui qual foi o benefício GNL calculado pelo Decomp para essa semana em questão, então vamos seguir com o benefício 0, assim como o CMO está 0 para essa semana, então a expectativa é que em março siga com um custo bem baixo, então, dado a isso, a gente também não vê a expectativa de despacho por garantia energética ou razão elétrica e por mérito para essas 3 usinas dessa modalidade de operação. E fica só o destaque aqui em relação à usina termoelétrica de Santa Cruz, que está com previsão de despacho por inflexibilidade, de acordo com a informação enviada pelo agente, né? E essa inflexibilidade está prevista para ocorrer até o dia 13 de janeiro e depois no período de 21 a 27 de janeiro também. Em relação à energia armazenada, nós trazemos esse gráfico aqui mostrando com linha mais fraca os resultados da revisão 0 da semana passada do PMO de janeiro, para comparar com os resultados obtidos agora na revisão 1 do PMO de janeiro. Temos um gráfico, então, para cada subsistema, mostrando aí o acompanhamento do armazenamento desde o início do estudo até o final. Então, para o subsistema Sudeste, nós começamos o estudo com 55,8% da energia armazenada do subsistema, com a expectativa de fechar o mês de janeiro com 68,6% do EAR. Para todos os gráficos, a gente também apresenta a árvore aqui prevista para o segundo mês, que no caso agora é o mês de fevereiro, contendo aqui os níveis mais otimista, mais pessimista e também a média de todos os cenários obtidos para o segundo mês. Então, para o subsistema Sudeste, a gente fica aí com um nível superior em 83,7%, o inferior com 74,6%, e a média dos cenários em 78%.
No Subsistema Sul, começamos o estudo com 85,1%, a expectativa do Decomp é a gente finalizar o mês de janeiro com 81% da energia armazenada. E no Subsistema Sul a gente já vê uma dispersão um pouco maior entre o limite superior e o limite inferior. No Subsistema Nordeste, a gente começou o estudo com 70,1% do EAR e a expectativa de fechar o mês de janeiro com 72,9%. E, por fim, no Subsistema Norte, com 67,7%, iniciando o estudo, com a expectativa de fechar o mês de janeiro em 70,1% da energia armazenada, e a dispersão aí dos cenários para o mês de fevereiro bem baixos, onde o cenário mais otimista a gente termina com 100% da energia armazenada do subsistema e o mais pessimista em 99,2%. Como de praxe, também trazemos aqui toda semana as ofertas que a gente recebe, ofertas de importação que recebemos semanalmente. Lembrando que essas ofertas elas não entram no deck para a formação de preço, mas trazemos para referência. E lembrando que essas informações também estão contidas nos relatórios que a gente publica logo após a publicação do deck oficial. Então, no IPMO a gente tem essa informação, no sumário, no relatório e também na nota técnica. Então, fica para referência, assim como na semana passada não tivemos oferta pela Enel, tivemos ofertas só do BTG Pactual, também não tivemos ofertas da Argentina. Então, fica para referência aqui os valores que foram ofertados em relação ao montante e também o custo também de cada bloco. Mas as ofertas são bem similares ao que foi ofertado na semana passada. Entrando nas intervenções energéticas relevantes para essa primeira semana operativa de 7 a 13 de janeiro, trazemos aqui algumas intervenções energéticas relevantes, lembrando que o critério de relevância são intervenções que ocorrem em unidades geradoras que alterem algum limite sistêmico ou intervenções em unidades geradoras de usinas de grande porte. Então, começando pelos destaques do subsistema Sudeste Centro-Oeste, temos aqui a usina hidrelétrica de Porto Primavera, que está com uma manutenção preventiva programada para a unidade geradora 6 no período de 7 a 8 de janeiro. E também a UG2 da usina hidrelétrica de Emborcação, também com manutenção preventiva entre 10 e 13 de janeiro. Continuando ainda no subsistema Sudeste Centro-Oeste, temos o destaque aqui para a usina hidrelétrica de Itaipu, uma manutenção preventiva programada de 9 a 20 de janeiro para a UG13, e a UG14, a unidade geradora 14 da usina hidrelétrica de Jupiá, com manutenção prevista para ocorrer no dia 13 de janeiro. Além da unidade geradora 4 da usina hidrelétrica de Furnas, com uma manutenção corretiva e preventiva que está programada para o dia 9 de janeiro. Para o subsistema Norte, nós temos o destaque aqui para a unidade geradora 2 da usina hidrelétrica de Colíder, que é uma manutenção preventiva programada para o dia 7 de janeiro, e a usina de Tucuruí, usina hidrelétrica de Tucuruí, com a manutenção preventiva para a unidade geradora 5, de 9 até 14 de janeiro. Por fim, temos o destaque aqui para a unidade geradora 3 da usina hidrelétrica de Governador Ney Braga, com a manutenção corretiva programada para o dia 8 de janeiro, e para o subsistema Norte não temos nenhuma intervenção relevante para trazer aqui hoje. Então, aqui eu finalizo as apresentações com os destaques aí para a próxima semana da Gerência de Programação Mensal e devolvo a palavra para você, Hélio. Obrigado. Obrigado, Diana, pelas apresentações. Dessa forma, a gente finaliza aqui esse segundo bloco da reunião semanal da programação da operação de hoje e volto em 5 minutos para responder algumas das perguntas que estão no fórum e eventuais outras dúvidas que existam. Até daqui a pouco, pessoal. Pessoal, boa tarde novamente. Vamos dar início a esse terceiro bloco da reunião semanal de programação da operação de hoje, dia 6 de janeiro de 2023. E para iniciar esse terceiro bloco, a gente vai responder algumas das perguntas que foram deixadas no fórum. E a primeira pergunta que a gente vai responder, quem vai nos ajudar a responder é o Léo. E a pergunta é do Alessandro Dutra, da Petrobras. Ele diz assim: boa tarde. Dado o EAR atual bem superior ao ocorrido em 2022 e boas perspectivas de afluência no Sudeste, Nordeste e Norte, como o ONS avalia o controle de cheias ao longo do período úmido? Veremos vertimentos elevados ao longo deste mês? Léo, por favor.
Boa tarde, Alessandro. Obrigado pela pergunta. Então, vamos lá. O ONS vem acompanhando a condição de afluência bacias. A gente vem fazendo simulações semanais e, quando necessário, diária, né, para acompanhar esse processo a evolução dos armazenamentos. Sempre que possível e cabível, a gente faz a revisão dos volumes de espera, dos reservatórios que contêm um volume de espera, e essa revisão é sempre tratada, é sempre junto com os agentes. Então, é assim que a gente vem fazendo esse acompanhamento, tá, Alessandro? É isso, Hélio. Valeu, obrigado pelo esclarecimento, Léo. Segunda pergunta que a gente vai tentar esclarecer agora é a pergunta do Humberto Moraes, e ele diz... Um segundinho, por favor. Dando sequência aqui, Humberto Moraes da Prime Energy, ele diz o seguinte: prezados, boa tarde, não encontrei no Sintegre a publicação dos decks de entrada e saída do prévio carga descendente de ontem, apesar de já encontrar no site os arquivos de execução de hoje. A perspectiva para a publicação dos arquivos de ontem, quem vai nos ajudar a responder essa pergunta é o Douglas. Por favor, Douglas. Boa tarde, Humberto. Realmente, ontem nós tivemos um pequeno problema no nosso servidor e nós não conseguimos publicar o deck de entrada do DECEM, do prévio carga descendente, desculpa. Mas, todavia, nós já publicamos no Sintegre hoje e você já encontra o arquivo disponibilizado lá, ok? Ficamos aí à disposição caso existam aí maiores necessidades ainda. Valeu, obrigado, Douglas. A terceira pergunta, quem vai nos ajudar a responder é a Diana, e a pergunta do Leandro Henrique Nogueira, da EDP. Ele diz o seguinte: prezados, boa tarde, quando será divulgada a curva referencial de armazenamento CREF para o ano de 2023? Diana, por favor. Boa tarde novamente, Hélio. Boa tarde, Leandro. Obrigada pela pergunta. Leandro, a proposta da CREF para o ano de 2023, ela já foi apresentada pelo ONS na última reunião do CMSE, que foi realizada no mês de dezembro. Contudo, a gente não teve uma deliberação por parte do DMSE em relação ao uso dessa curva para o próximo ano. Então, a gente foi apresentada uma proposta pelo ONS, o CMSE avaliou, porém ainda não deliberou pelo uso dessa curva. Então, nas próximas reuniões do CMSE, o ONS vai levar a proposta novamente, e assim que a gente tiver autorização e deliberação no CMSE, a gente passa, então, a divulgar para todos, mas, por enquanto, a gente não tem ainda, o ONS não tem ainda autorização para divulgar os valores, dado que ainda são preliminares e ainda não foram aprovados. Ok? Obrigada. Valeu, Diana. A quarta pergunta que foi deixada no fórum, quem vai nos ajudar a responder é a Márcia, é a pergunta da Daniela Dovato, do Banco ABC, e ela diz o seguinte: prezados, boa tarde, vocês poderiam detalhar um pouco mais sobre as justificativas que levaram ao desvio em torno de 5 gigawatts médios na previsão de carga da primeira semana operativa do ano? Muito obrigada. Márcia, por favor. Boa tarde, Daniela. Feliz ano novo a todos também. Na realidade, nós fomos até surpreendidos com esse resultado, né, da primeira semana. Nós tivemos aí, normalmente, né, quando a gente faz essas previsões, nós nos baseamos, e os modelos também se baseiam no que acontece nos anos anteriores. Esse ano foi muito atípico, né? Normalmente você tem uma carga que ela cresce bastante aí em relação à semana ali de Ano Novo, Natal, né? No início do ano, mas esse ano em especial nós tivemos uma carga um pouco mais reduzida, nós estamos com a atividade econômica mais reduzida essa semana, talvez seja até por conta do feriado que ocorreu aí no sábado e domingo, né, e aí as pessoas tenham prolongado um monte, por isso que nós fizemos uma revisão nessa carga aí para a semana que vem, mas nas outras nós mantivemos, né, porque acreditamos que com o aquecimento, esquentando, né, um pouco mais a temperatura, aí a gente deve ter aí uma carga bem superior a essa que foi observada. Então, na realidade, foi uma tipicidade, né, do que aconteceu que levou esse desvio, né, uma tipicidade do comportamento do consumidor nessa primeira semana. Tá? Então, vamos acompanhar, ver o que vai acontecer aí nas próximas semanas, né, mas realmente foi uma carga muito, muito baixa
que a gente verificou. Você tem aí a questão de MMGD, que você pode ter dias com mais, assim, com maior luminosidade, que pode reduzir, mas o fato é que foi realmente uma atipicidade o que aconteceu nessa primeira semana, tá? Obrigada a todos. Valeu, Márcia, obrigado pela resposta, pelos esclarecimentos a todos que ajudaram a responder as perguntas que estão no fórum, obrigado pela pergunta de todos. A gente vai, então, dar sequência a esse terceiro bloco de apresentações, são 2 apresentações nesse bloco, e a primeira apresentação vai ser sobre limites elétricos e principais intervenções elétricas. Quem vai fazer a apresentação é o Alonso. Alonso, por favor. Boa tarde, compartilhar aqui a tela. Chegou a tela? Sim, chegou. Está no modo de apresentação. Está ótimo, pode seguir. Tá. Obrigado. Perfeito. Então, boa tarde, pessoal. Vamos lá começar com as intervenções, com impacto. A primeira é a linha Poções 3, Padre Paraíso, circuito 2. Então, vai ser um desligamento nas primeiras horas do dia 7 e dia 8, sábado e domingo próximos. E para esse desligamento, a gente vai restringir algumas grandezas, o FNES limitado a 6.700 MW, o FNS em 3.000 MW e o RC em 10.800 MW. Na sequência, temos a linha de 500 kV Gurupi PX2. Então, no domingo, ela vai ser desligada das 7 às 17. E para a gente poder fazer esse desligamento, a gente vai restringir o FNES em 5.300 MW, tá, durante esse período. Temos na segunda, aí a linha Poções 3, Padre Paraíso, agora o circuito Uno. Então, são as 4 primeiras horas da segunda-feira, dia 9. E aí as restrições são as mesmas, né? O FNES em 6.700, o FNS em 3.000 e o RC em 10.800. Temos na quarta-feira Gurupi e Miracema, o circuito 2, das 3 às 6 da manhã. E para esse desligamento a gente restringe o FNES em 5.800 MW. No dia 9 e no dia 10, segunda-feira e terça, das 7 às 17, a gente tem o desligamento de Foz do Iguaçu e Vaiporão, circuito 3. E para esse desligamento, a gente restringe a geração lá de Itaipu em 4.200 MW. Aqui a gente tem os trabalhos lá nos capacitores séries, o 2 Alfa e o 2 Bravo, de Vaiporã, relativo aí à linha para Foz do Iguaçu, Charles 3. Essa intervenção vai ocorrer na quinta-feira, dia 12, das 7 às 17. E para viabilizar esse serviço, a gente vai precisar limitar o RSE em 8.600 MW e a geração de Itaipu em 6.600 MW. Temos na quarta e na quinta, das 7h30 às 16h30, a linha Campos Rio Novo, Charlie Uno, né, circuito Uno. E para esse desligamento, a gente vai limitar a soma da geração lá de Norte Fluminense e Termomacaé em 1.100 MW e a geração em Genial 1 em 900 MW. Com isso, a gente termina a parte das intervenções. Aí eu passo para ti a palavra. Obrigado, Alonso. Indo para a última apresentação desse terceiro bloco e da reunião semanal de programação de hoje. A apresentação vai ser sobre política operativa. Quem vai fazer a apresentação é o Bruno. Bruno, por favor. Chegou a tela aí, Hélio? Perfeito, cara, pode seguir. Tá ótimo. Boa tarde, Hélio. Boa tarde a todos. Bem, eu vou fazer a apresentação aí dos principais destaques aí da política operativa entre os dias 31/12 de 22 até 6 de janeiro, abordando aí o acompanhamento do DECEM na programação diária, né? Então, para iniciar aí, nós temos aí esse informe número 1 aí de 2023, que para os DECs aí do DECEM, entre os dias 31/12 e 3 de janeiro, os arquivos aí entidades, blocos TM, DP, IDE e o Respot DAT aí não consideraram a atualização das
das durações e vigências dos patamares de carga de referência para o ano de 2003. Foi equivocadamente utilizado as referências do ano de 2022, né? Mas destacamos aí que para o dia D da programação diária, né, o dia com rede elétrica, foram considerados corretamente os patamares de carga definidos no arquivo DCLET. E, conforme aí as diretrizes aí, os DECs foram corrigidos aí a partir que foram identificados a partir do dia 5 de janeiro, lembrando-se aí que no dia 4 nós não tivemos a publicação do DECEM, por isso que foi feito apenas no dia 5. Em relação aí ao CMO por submercado, aí na comparação entre os modelos DECEM e DECOMP, nós tivemos aí CMOs nulos aí em todos os submercados, com exceção do submercado norte para a rodada do dia 6 aí, que no final do dia o modelo chamou aí Mauá 3 e Aparecida no mérito para atendimento aí do fluxo Manaus. Em relação ao CMO por barras no mapa aí, geoelétrico, lembrando-se aí que a gente apresenta apenas 30% do total das barras do SIM, né? Apenas 30% são mostradas, e os CMOs estão equalizados aí em todos os subsistemas. Foi escolhido aí o patamar de 16,30 da rodada do dia 6, né? E, da mesma maneira, aí, apenas no norte aí nós tivemos aí o CMOs mais elevados aí por conta do fluxo Manaus. E, mais uma vez, aí, nesse slide nós apresentamos aí os possíveis outliers aí que ocorreram aí no dia 6 de janeiro. Em todos os mercados, os CMOs foram nulos em todas as barras aí do subsistema Sudeste, Sul e Nordeste, com exceção do Norte, por conta do fluxo Manaus, aí conforme já falado anteriormente também. Em relação às diferenças aí de geração hidráulica e térmica na comparação entre os modelos DECEM e pós-DECEM, para o subsistema Sudeste, as pequenas diferenças ocorridas em relação à geração hidráulica são por conta de compatibilização da política operativa e ajustes de Unit Commitment hidráulico. Em relação às diferenças de geração térmica, a geração térmica maior aí no pós foi em função de declaração de inflexibilidade e exportação de energia. Em relação ao subsistema Sul, a geração a menor ali no pós-descenso, por conta também de compatibilização da política operativa e ajustes de Unit Commitment hidráulico, e a geração térmica, em geral, a maior ali também foi em função da declaração de inflexibilidade e exportação de energia também. Em relação ao submercado Nordeste, nós temos para a geração hidráulica aí diferenças por conta de compatibilização da política operativa e de defluências da política operativa e defluências da bacia do Rio São Francisco. Em relação à geração térmica, a maior ali no pós-DECEM foi em função de declaração de inflexibilidade. Em relação ao Norte, as diferenças também são por conta de compatibilização de política operativa, ajustes de Unit Commitment hidráulico, e as diferenças de geração térmica foram em função de inflexibilidade e também exportação, mais uma vez. Em relação ao balanço da programação semanal, no que se refere à geração térmica, nós tivemos aí 430 megawatts médios por conta de exportação de energia e 4.135 megawatts médios por conta de inflexibilidade, né? Então, resultando em 91% por inflexibilidade e 9% por exportação de energia. Em relação ao intercâmbio internacional de energia, nós tivemos a exportação para a Argentina ao longo de toda a semana operativa, à exceção do dia 1º, e para o Uruguai não houve exportação e importação de energia.
Em relação ao balanço energético da semana operativa, nós observamos aí no submercado Sudeste e Sul, foram importadores de energia ao longo de toda a semana operativa, com destaque aí para modulação da geração hidráulica para atendimento de carga nos patamares aí, de carga média e pesada. E para os submercados Nordeste e Norte, foram exportadores de energia ao longo de toda a semana operativa, com destaque aí para o Norte, em função da sazonalidade do recurso, né? E também foi utilizado aí modulação aí dessa geração hidráulica para atendimento aí da ponta de carga, né? Em relação ao balanço energético da semana operativa, nós tivemos uma carga de 65.733 megawatts médios. Essa carga aí foi cerca de 2,2 gigawatts médio em relação à semana anterior, né? Tivemos os submercados Norte e Nordeste exportadores de energia, Sul-Sudeste importadores de energia, 583 megawatt médio de exportação de energia para a Argentina. E com relação ao elo de corrente contínua do Madeira, nós tivemos 3,910 megawatts médio, representando aí cerca de 1 gigawatt médio superior à semana anterior. E com relação ao elo de Xingu, tivemos 6,1 gigawatts médios, cerca de 1,4 gigawatts médios acima também da semana anterior. E para o elo de Itaipu, 1.670 pelo 50 Hz e 2.952 megawatts médios pelo 60. O montante total aí ficou cerca de 1 gigawatt médio inferior à semana anterior. E, por fim, aí, a política operativa prevista para a próxima semana, para os submercados Sudeste e Centro-Oeste, nós temos uma geração hidráulica visando recuperação dos armazenamentos no Paranaíba, operação especial para a limpeza das macrófitas, a jusante da UHE Três Irmãos, e atenção nas cotas das usinas do Grande Tietê, Paranapanema e Itaipu. Para o submercado Sul, operação para recuperação dos armazenamentos da Bacia do Uruguai e geração para minimização de vertimentos no Iguaçu. Para o submercado Nordeste, operação para controle de cheias na Bacia do São Francisco. E, por fim, para o submercado Norte, exploração das disponibilidades energéticas, principalmente para fechamento de ponta. Com isso, aí eu termino a minha apresentação. Desejo aí feliz ano novo aí para todos e devolvo a palavra ao meu amigo Hélio. Valeu, Bruno. Obrigado aí pela apresentação. Antes de finalizar esse terceiro bloco de apresentações, tem uma pergunta do Gabriel, da Electra. Ele pede para fazer uma análise ali do dado bruto de Iena, do Nordeste de dezembro de 22, disponibilizado da operação do site do INS. A priori, Gabriel, foi o pessoal da operação aqui deu uma olhada no dado, não tem problema no dado, o dado está coerente com o que a gente tem aqui internamente, então a gente gostaria de te pedir para esclarecer melhor se a dúvida que você tem, ou mandar essa dúvida mais detalhada para a central de relacionamentos, ok? Dessa forma a gente finaliza de fato esse terceiro bloco de apresentações e volta aqui daqui 5 minutos para responder eventuais outras perguntas que surjam no fórum. Obrigado e até daqui a pouco. Olá, pessoal. Estamos aqui agora dando início a esse último bloco, na verdade, de resposta da pergunta que ficou faltando responder, que foi colocada no fórum. E quem vai nos ajudar a responder essa pergunta é a Diana. A pergunta é do Renato Dias Ferreira, da 2W Energia. Ele pergunta o seguinte: prezados, boa tarde. Reparamos que na semana 2 para a semana 3 dessa revisão do PMO
a usina de Tucuruí sai de 100% de VU para 39%. Vocês já sabem o que está causando esse comportamento no modelo? Grato. Diana, por favor, pode nos ajudar a responder a pergunta do Renato? Boa tarde, Renato. Obrigada pela pergunta. Esse comportamento que está se dando ali, que você citou para Tucuruí, né, da semana 2 para a semana 3 dessa revisão 1 de janeiro, ele se dá basicamente porque a gente está com um excedente energético muito alto em todas as regiões, tá, do SIM. Então, dado esse excedente energético, a gente está com excesso de investimento turbinável, o valor da água também está nulo, e o conjunto de todos esses fatores, ele pode causar uma instabilidade no resultado do modelo. Mas aí a gente ressalta sempre, né, que todos esses resultados que são dados pelos modelos, eles são sempre ajustados na etapa de programação diária. Mas a gente identificou esse comportamento incomum, né, assim por dizer, de Tucuruí, mas a justificativa é essa, elevado divertimento turbinável, excedente energético, semi-nulo e uma certa instabilidade aí do programa, então, de otimização. Obrigada e boa tarde. Valeu, Diana. Obrigado pelo esclarecimento. Dessa forma, a gente agradece novamente todas as perguntas que foram colocadas no fórum, a participação de todos vocês. A gente encerra, assim, a primeira reunião de programação semanal, semana de programação da operação de 2023, e a primeira, obviamente, de janeiro desse ano, desejando um bom final de tarde a todos, bom final de semana, e, mais uma vez, feliz 2023 a todos. Boa tarde a todos e até a próxima.